Alô, alô, acadêmicos e acadêmicas do FuteClass! Estamos iniciando mais uma live em nosso perfil. Hoje o nosso convidado é o executivo de futebol do Grêmio, Klaus Câmara. Já entrando ao vivo conosco aqui pelo FuteClass Academia do Futebol. FuteClass iniciando uma série de lives com conteúdo, difundindo a ciência do futebol, o conhecimento para todos que desejam trabalhar ou também estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre o esporte das multidões, esse esporte que agrega paixão, mas que também é fundamental o estudo, assim como qualquer outra profissão. Já ao vivo conosco, Klaus Câmara, executivo de futebol do Grêmio. Alô, alô, Lucas Batista, Davidson Johannes, meu amigo, Davidson Malaco, Pedrinho, uma turma boa aí que já está online com a gente. Já, Klaus Câmara na tela do FuteClass. É o FuteClass transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol. Já, Klaus Câmara enviando a solicitação para entrar ao vivo conosco aqui do FuteClass. Alô, Guilherme Magno, João, meu colega de curso da CBF, meu amigo. Tamo junto aí, já entrando o Klaus Câmara, executivo de futebol do Grêmio, para conversar conosco. Dr. Guilherme, é o FuteClass transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol. Mais uma tarde de muito conteúdo. Ontem tivemos uma live com o Lucas Drubski, executivo de futebol do esporte. É o FuteClass de norte a sul do país, ontem do Nordeste, hoje a gente já vai para o sul, para Porto Alegre, para conversar com o Klaus Câmara, executivo de futebol do Grêmio. Assim que ele enviar a solicitação, ele vai estar entrando ao vivo conosco. Alô, treinador Zé Ricardo, grande abraço. A live com o treinador Zé Ricardo, para quem perdeu, já está disponível no nosso canal no YouTube, assim como a do Lucas Drubski, executivo de futebol do esporte, que foi feita ontem. Assim que o Klaus enviar a solicitação de participação ao vivo conosco, a gente vai colocar ele na tela. É o Grêmio também tendo seu espaço aqui no FuteClass. Ontem foi a vez do esporte. É o FuteClass de norte a sul do país, discutindo futebol, seguindo a sua missão, né, de desenvolver academicamente o futebol, proporcionando capacitação para todos os atores envolvidos e assim buscando um futebol melhor nesse nosso Brasil. Agora sim, o Klaus enviando a solicitação. Em poucos instantes, o executivo de futebol do Grêmio em contato conosco. Alô, alô. Oi. Boa tarde, meu amigo Klaus. E aí, Caio, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. E aí, essa quarentena? Conseguindo me ouvir direitinho? Tô conseguindo. O pessoal que estiver aí na live também pode confirmar se o som tá legal e a gente vai trocando essa ideia aí. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Klaus, você que foi o primeiro palestrante do FuteClass lá em 2017, ainda como diretor de futebol do Cruzeiro. De lá para cá a gente cresceu bastante, já fez eventos enormes para 300 pessoas, seguindo uma trajetória muito legal de desenvolver o futebol, a academia do futebol. Então, te agradeço mais uma vez por estar cedendo seu tempo, sua tarefada vida aí como executivo de futebol do Grêmio. Muito obrigado mais uma vez, Klaus. Eu quem agradeço, Caio, satisfação, né? Uma honra poder ter sido o primeiro palestrante e agora poder estar participando aí com vocês na live. Nesse tempo de quarentena, nada melhor e mais produtivo, né? Do que poder compartilhar de alguma forma o futebol e aquilo que a gente vive, porque todo mundo dentro de casa não é fácil, né? Temos que ser criativos e aproveitar a tecnologia para isso. Vamos lá. Com certeza, essa é a nossa toada. Então vamos, Klaus, vamos já começar esse bate-bola. Klaus, eu queria repetir um pouco uma pergunta que eu fiz para o Lucas ontem, mas querendo saber a sua visão sobre o assunto. Vocês, por exemplo, têm duas formações muito distintas. Você não chegou a ser jogador profissional, mas jogou nas categorias de base, depois foi estudar educação física, o Lucas já foi para o direito, né?
E hoje o executivo de futebol, ele talvez seja uma das funções mais interdisciplinares dentro do departamento de futebol, porque ele lida não só com a função do campo, de dialogar com o treinador, de dialogar com os atletas, mas também envolve contrato, envolve um pouco da parte financeira, envolve uma série de aspectos, né? Como que você vê essa diferença de formação, se você tem que buscar um pouco do que talvez você não teve, na parte jurídica, e quais são os requisitos interdisciplinares que você vê que o executivo de futebol hoje tem que ter na sua formação, nos seus estudos diários? Bom, Caio, antes de uma abordagem mais profunda, me permita te corrigir com veemência, mas eu fui um atleta profissional de futebol, Ah, sim. foi? Ah, bacana. Mas na verdade eu fui só por um ano, eu fiz um gol só na carreira, ele serve só para contar história, não tem DVD, não tem vídeo, não tem nada para poder comprovar isso. Realmente, eu sou mais um dos milhares de brasileiros, né, que não consegue entender como que o futebol não aproveitou o meu talento. Mas enfim, eu realmente tentei, né? Cheguei a bater na trave aí, esse sonho, como eu tenho certeza que milhares de brasileiros tiveram e têm, mas acabou que eu segui para a área da gestão e talvez esse tenha sido um grande diferencial ali, logo no momento onde eu parei de jogar, com 20 para 21 anos, e eu já gostava muito da área da gestão enquanto atleta. Tudo que era referente às questões de logística, de contratos, tudo que envolvia o departamento de futebol, eu era muito curioso ainda enquanto atleta. Então, quando eu encerrei, né, quando eu disse assim, eu vou ser mais um dos 90%, né, dos atletas de futebol profissionais, onde sofrem muito no futebol brasileiro, e eu vou estudar futebol. E então eu busquei a área da gestão esportiva. Eu fui sim para a área da educação física por vários elementos e fatores que a gente pode debater aqui. Mas eu fui para uma. É bom dizer isso, né? Porque o meu curso ele é bacharel em educação física, mas eu fui estudar talvez longe de BH, exatamente por ser um curso de graduação voltada para a área da gestão. Então, metade da grade curricular é do curso de administração de empresas, na faculdade na qual eu me formei, e depois me especializei em gestão e marketing esportivo e segui fazendo, né, alguns cursos, enfim. E sigo ainda, né, nesse momento, inclusive, de quarentena, de pandemia. Eu até estou fazendo um curso aí que eu entrei online da MBP, onde eu estive em Barcelona. É um curso espetacular, se eu puder aí indicar a vários dos ouvintes. MBP School é sensacional, tem muitos cursos lá importantes. Bom, e eu fui para a área da educação física, na área voltado para a gestão, mas por um princípio básico. Primeiro, porque eu já sonhava e tinha o foco de poder estar onde eu estou hoje, né? Então, me sinto um privilegiado e agradeço muito a Deus e a todo o suporte que eu tive, com muito esforço e muita dedicação para poder chegar até aqui. Segundo, que eu não queria apenas me tornar um dirigente ou me tornar um profissional do futebol, né? Eu acredito que o plano de carreira para todas as profissões, elas nos dá embasamento para quando vier grandes desafios, você está bem preparado. E eu busquei me capacitar ao máximo em viver várias áreas de atuações dentro do futebol. Tenho o privilégio de dizer que comecei, né, no Figueirense, na área administrativa, contratos, registros, cuidava da escola dos atletas, documentações, captação, enfim. Depois fui para a área exclusiva de captação de atletas, técnica, diretor de base, e hoje como diretor executivo. Então, eu acredito que esse plano de carreira é fundamental para todo profissional. Mas diretamente nesse tema onde você cita, para ser um executivo de futebol, realmente, hoje tem as mais diversas funções, profissões, ou até nem tem profissionais com formação atuando na área. Mas eu sempre acreditei muito no critério. Eu sempre acreditei que o cara da área do direito, ou o cara da área financeira, ou o cara da área administrativa, ou o cara da educação física, ou o ex-atleta, eu sempre defendi, sempre vou defender o critério, a chancela. Tem que existir, ainda não existe, é importante dizer isso, mas eu acredito que o critério é que define a qualificação do profissional,
e aí a gente começa a buscar aí um caminho de profissionalização. E aí talvez seja uma abordagem ao longo da nossa live aí, para não aprofundar muito agora, mas eu acredito muito nisso. Bacana, Klaus. Dá um alô aí para o Fábio Brosso, o treinador do Sub-15 do Cruzeiro, que amanhã é o meu convidado aqui, o Ricardinho lá do Cruzeiro também, Lucas Batista do Atlético, uma turma boa aí nos assistindo. Um alô a toda a turma aí, ex-companheiros do Cruzeiro. Vamos lá. Com a ascensão dos intermediários, alguns treinadores afirmam que o treinador perdeu espaço no vestiário. A gente teve com o Ricardo Drubsky aqui umas 2 semanas atrás, ele realmente também concordou um pouco com isso. O Harry Redknapp, que é um treinador inglês, ele afirma que antigamente, quando um atleta tinha problema com o treinador, pelo motivo de não estar sendo escalado, por que eu não estou jogando, professor? Ao invés dele buscar um diálogo construtivo, de entender a tomada de decisão do técnico dele, hoje em dia eles optam primeiro por ligar para o empresário, e esse empresário ligar para o diretor do clube, e esse diretor pressionar o treinador. Como que você vê essa relação treinador e atleta com a ascensão do intermediário, principalmente após o fim do passe, né, que foi um marco legal que propiciou isso? Bom, Caio, eu vejo que existem várias avaliações, né, para fazer nesse contexto. Primeiro, entender desde o contexto, talvez, da fala do profissional que você citou, que eu acredito que tenha tido uma evolução e uma mudança drástica dos tempos dele, né, vamos dizer assim, do passado em relação a como o futebol hoje atua. É um profissional de 73 anos que estamos falando, mas não pela idade, mas talvez pelo conceito de adaptação à comunicação, a forma de se interagir, né? A interação humana, ela mudou muito, e isso é de um impacto social, isso não é exclusividade do futebol. E, sem sombra de dúvidas, atingiu as famílias, atingiu todos os outros segmentos, a forma como nós interagimos, como nós nos comunicamos hoje. E essa questão ligada ao intermediário com o atleta, nada mais é de um novo comunicar, de uma nova forma de comunicação. Aí, para mim, é o papel do treinador de conseguir transcender todas essas barreiras que existem, né, e que acabam atrapalhando esse contexto de comunicar, de interagir mais, de entender mais o lado do atleta, para buscar aquilo que é necessário para a produtividade da equipe. O aspecto do seu representante, do seu intermediário, ele nada mais é do que um dos pilares que compõem as relações no futebol, né? O clube, a família, o atleta, o representante, todos compõem o futebol hoje. É impossível tirar um ou outro, porque isso faz parte, isso está na mesa, né? Como estamos numa mesa de jantar. Você tem o prato principal, você tem a sobremesa, você tem o vinho, a bebida, enfim, tudo isso compõe o jantar, e um pode gostar mais de uma coisa ou de outra, mas é preciso entender que todos fazem parte, e quanto mais uma relação de transparência muito clara, de verdade, né, acima de tudo, baseada em valores, em princípios, você vai conseguindo, tendo uma relação muito mais fácil de poder lidar. Agora, eu acredito que tenha muitos profissionais sofrendo um grande impacto exatamente por essa mudança conceitual que é social, né? Numa questão da comunicação, que realmente há uma interferência. Eu, como executivo também, eu percebo isso. Você tem que transcender algumas barreiras para poder chegar nos objetivos que você tem com os atletas, né? E se você ficar aguardando uma forma de se comunicar como era no passado, você não vai ter. Então você tem que ser criativo e buscar novas soluções, né? Bacana. O Alex Ferguson, né, treinador lendário do Manchester United, ele escreve no livro dele que ele pegou praticamente horror aos intermediários, né? Ele fala que os intermediários transformaram os jogadores em mercadorias e que conversar com a maioria deles é como tentar chegar a um acordo em uma feira árabe. Ele diz que é de se contar nos dedos os que são dignos e que a maioria deles não tem qualificação nenhuma, além de cair na graça do jogador e da família dele. Você acha que ele foi muito rigoroso nessas críticas? E quais tipos de técnicas de negociação, de relação que, enquanto clube intermediário, você julga ser importante de serem criadas hoje?
Bom, a gente está falando de um ícone do futebol, né? Eu me sinto até constrangido, Caio, né, em contestar um ícone do futebol, né? Poxa, quem é o Klaus para poder contestar o que o Ferguson disse? Mas, sinceramente, eu acho que tem uma correlação direta também, exatamente com o que eu acabei de falar. Como o Sim, Ferguson se relacionava anteriormente, com as pessoas que eram responsáveis por fazer o futebol, no momento onde a legislação era totalmente diferente, onde o clube era 100% detentor dos atletas, onde o poder estava exclusivamente na mão dos clubes, né? Então, isso te dá uma linha de segmento de atuação totalmente diferente com essas mudanças que tiveram. E, consequentemente, quem são as estruturas de suporte do atleta hoje, que tem um prazo de vínculo com o seu clube e que são as relações, que são os resultados, que é a forma de se interagir, a forma de lidar, de se comunicar, é que vai ou não consolidar essas relações. E a forma de lidar com os representantes, ela é exatamente igual. Você tem que ser franco, transparente, tem que passar quais são os interesses que compõem os desejos da instituição. Ele, o representante, naturalmente vai estar defendendo aquilo que é o produto dele, né? Mas o que a gente tem que estar sempre lembrando a todos é que o nosso objetivo ele é comum. O grande objetivo do atleta, o grande objetivo do clube e o grande objetivo do representante, ele é comum. O sucesso da equipe coletiva, consequentemente, transforma nos sucessos individuais e, consequentemente, cada atleta tendo sucesso individual, as coisas vão acontecer no objetivo proposto e esperado pelo clube, no objetivo proposto e esperado pelo atleta, no objetivo proposto e esperado pelo intermediário. Há uma diferença também muito grande no que o Ferguson avalia no Manchester United, onde é o fim do processo daquilo que o atleta espera, né? O atleta ele sonha com o objetivo de estar na Europa. E a partir do momento que verdade. ele chega lá, ele já está, vamos dizer assim, no topo da pirâmide. Nós enfrentamos com um cenário totalmente diferente, porque nós somos sempre o meio, nós somos a mola propulsora para que esse atleta alcance o futebol europeu, ou enfim, o futebol leste europeu ou asiático para a independência financeira, né, que é o que se tem muito hoje na prática do futebol. Então a gente tem que saber identificar realmente os cenários no qual você atua, o momento, a época, a legislação, o que você hoje tem de ferramentas, né, para poder realmente fazer o futebol acontecer e buscar os objetivos, que é a curto prazo sempre, né, no profissional. No Brasil, então, nem se fala. Quanto tempo dura uma relação dos atletas no Manchester United com seu treinador e seus representantes? Acaba criando um elo muito mais longevo e duradouro. No Brasil, a cada 6 meses, o executivo está tendo que montar um elenco. Então, isso é um cenário totalmente diferente do que eles estão acostumados lá. Então, a gente tem que considerar todos os fatores, não tem jeito. Bacana. Dá um alô aqui para dois grandes treinadores que estão nos assistindo, Jair Ventura e Zé Ricardo. Tá muito bacana. O Ah, Lucas também tá online nos assistindo. Tamo junto. um grande abraço aí a dois profissionais referências como treinador e ao Lucas também, um grande amigo e um grande profissional. Bacana. Klaus, como que você avalia a importância de regulamentar a profissão do executivo de futebol? Você, salvo engano, você é bem militante nessa área, ali na ABEX, né? Conta pra gente como é que tá o andamento disso, de talvez ter licença para dirigentes, né? Exigir um curso, assim como acontece com os treinadores. Bom, primeiro dizer que a ABEX, né, que é a nossa associação, ela tem feito um papel extremamente importante na busca da regulamentação da nossa profissão. É fundamental que possamos conseguir isso, né, para que tenhamos a nossa profissão realmente regulamentada. Isso é importante para todos nós profissionais e não tenho dúvida que isso será um legado para o futebol, porque a partir disso você começa a ter profissionais capacitados e qualificados e com exigências, né, para se trabalhar na função. Mas aqui cabe um gancho para falar um pouco do que eu penso em relação a algumas questões que são referentes ao licenciamento, às exigências e aos critérios para se trabalhar com futebol. Eu sempre acreditei muito, como citei inicialmente, né, na live, no critério. É necessário ter um critério, assim como para dirigir uma aeronave, um piloto
passa por vários critérios e capacitações para poder chegar naquela cabine e pilotar aquela aeronave. Mas até então o futebol ele era pilotado sem nenhum critério, há pouco tempo atrás, né? E a gente vê um movimento recente muito otimista nesse sentido, me deixa realmente muito otimista para o futuro do futebol. Quando eu comecei a trabalhar, a gente tinha um cenário totalmente antagônico ao que nós temos hoje, mas ainda eu vejo que nós precisamos, na figura do executivo, criar esse critério, essa exigência, essa chancela para que possa trabalhar. Até porque eu fico vendo, eu tive a oportunidade, né, em várias oportunidades, de lecionar aula lá no curso da CBF, para treinadores, e eu vejo um movimento extremamente importante, que na verdade demorou para acontecer no Brasil. É fundamental para que se tenha treinamentos mais qualificados, profissionais mais capacitados inseridos no futebol, metodologias com muito mais conteúdos, né, a serem ministrados para os atletas. Isso faz parte da evolução do futebol. Mas o que eu vejo que é uma pena muito grande é que todos esses profissionais que estão se dedicando muito tempo, muito dinheiro, muito esforço nessa chancela, nessa busca dessa licença, eles ainda estão sendo avaliados por profissionais que não se exige nenhuma capacitação, nenhum critério, nenhuma exigência. Então, eu vejo um pouco a ordem invertida. Eu acredito que poderia ter sido, no campo da gestão, primeiro, essa exigência, poderia ter sido um movimento para chancelar e qualificar e exigir que os responsáveis por avaliar os profissionais das mais diversas áreas, né, principalmente da parte técnica no futebol, para que depois buscasse essa capacitação, essa exigência e esses critérios para eles. Porque, para mim, é uma coisa que me soa e me aparenta de uma forma muito ruim, porque os profissionais do futebol, os treinadores, principalmente, os profissionais da área técnica, na maioria das vezes eles estão sendo avaliados por profissionais que ainda não têm exigência nem critérios para estarem ali, e é mais ou menos numa analogia como se um pizzaiolo estivesse sendo avaliado pelo apertador de parafuso. É uma coisa, para mim, totalmente sem critério e muito antagônica. É por isso que eu, né, especificamente eu, na busca da minha capacitação, eu sempre acreditei que um diretor de futebol, um executivo de futebol, ele tem que entender dos aspectos técnicos do jogo, questões metodológicas, questões de conteúdo de treinamento, para ser esse suporte, principalmente para o treinador e também para todas as áreas, né? Porque é como se fosse um diretor de um banco, um diretor de uma grande empresa financeira que não entende de finanças, que não entende de economia, e podemos fazer várias outras analogias aí. Então eu busquei e busco sempre essa capacitação e dentro desse cenário, uma forma de poder ter esse conhecimento, essa capacitação mais voltada para a área técnica, exatamente para poder estar inserido aonde realmente as coisas acontecem, onde está o protagonismo disso tudo, né? Então, mas eu sei que hoje não existe ainda uma exigência, nenhum critério, nenhuma obrigatoriedade para nada. Então, eu acredito que isso vai ser, sim, um próximo passo, e eu tenho certeza que quando isso acontecer, já vai ser um grande avanço para o nosso futebol. Interessante. Klaus, o Carlo Ancelotti, treinador italiano, ele afirma que é difícil encontrar um craque que não seja egoísta e que o clube deve ter uma capacidade de comunicação muito assertiva com a genialidade. Você já trabalhou com diversos grandes jogadores. Quando ele fala dessa capacidade de comunicação, como que, na sua opinião, você destrincha isso na prática? Bom, a capacidade que ele cita aí, qual foi o momento que ele cita a comunicação? Ele falou que é muito difícil encontrar um craque que não seja egoísta e que é fundamental o clube ter uma capacidade de comunicação muito assertiva para lidar com a genialidade. E como que você destrincharia essa capacidade na prática? Bom, ao que me parece aí, ele está se referindo ao atleta que é geralmente um gênio, né, um extra-série, ele ter a sua individualidade, talvez, dentro do jogo, né? Isso é natural dos grandes talentos, dos grandes jogadores, né? A individualidade do jogo, às vezes, ela está muito mais inserida num atleta acima da média, extra-série, porque ele se sente
na condição de resolução dos problemas por si só, né? Ele acha que ele sozinho talvez possa resolver os problemas. Muito mais no nosso jogo, né? A gente está falando aí do Ancelotti dizendo isso, mas imagina nós olharmos para o futebol brasileiro, que tem a cultura da individualidade do jogo inserido desde a sua essência, aonde joga a bola no craque, o craque resolve. Sempre foi assim, né? E a gente precisa aprender a perder isso e inserir mais dentro da coletividade do jogo, até porque o jogo hoje ele é mais cognitivo do que intuitivo, né? Foi o tempo onde o jogo era realmente vencido por um, dois, três, né, craques que pegavam a bola e decidiam pela sua intuição e capacidade. Hoje o jogo é necessário pensar, o entender, o compreender, e eu acho que o Ancelotti, quando cita isso, é realmente a sabedoria e a capacidade que todo o entorno desse grande talento tem que ter de poder se comunicar com ele, para que ele se comunique melhor no jogo, para que essas conexões estejam realmente muito bem efetivas para transmitir e trazer o resultado que se espera, né? Bacana. Klaus, voltando a citar o Alex Ferguson, ele fala que comumente os jogadores entre si podem ficar irritados ao ler o contrato de algum companheiro de time. Ele disse que os atletas sabem entre eles quem merece ganhar mais do que o outro. Como que você acha que o clube pode blindar esse tipo de situação? Podemos dizer que sigilo e discrição são as armas para isso? Sinceramente, cara, eu acho que não. No mundo que estamos ainda, cara, acho que é brigar contra uma coisa que hoje as coisas elas vazam, infelizmente na imprensa também é uma coisa que tá ali, tá acontecendo ali minutos depois, ela vazou, ela saiu, alguém passou para o outro. Então você criar um contexto de achar que vai conseguir ter uma blindagem com relação a isso, eu acho muito difícil. Não que eu acredite que isso tem que ser um livro aberto, até porque o clube tem que ter a ética e a responsabilidade de saber conduzir os contratos dos seus atletas e como ele conduz isso. Mas em caso de isso ser de alguma forma exteriorizado pelo próprio atleta, agente, amigos, família, enfim, não considerar isso um absurdo, porque sempre, desde que o futebol é futebol, os valores nunca foram pagos de forma homogênea, né? Nunca foram de forma equilibrada nesse sentido. Criterioso, E né? isso nunca, e isso funciona para todas as profissões. Há sempre aquele que tem um contrato diferente do outro, e é o momento, e é conquistas, e é histórico, e é vários fatores aí, especulações, o mercado se paga não é pelo que vale, é pelo que se especula, e às vezes um é mais especulado do que o outro. Então isso é a lei de mercado e não dá para a gente poder lutar contra isso. Temos que ter a sabedoria para poder como ser mais efetivo diante do cenário que a gente tem. É o que eu Bacana. acredito, né? O Mourinho, ele afirma que tudo que diz respeito ao futebol profissional deve estar sob o controle do treinador. Ele, quando chega em alguns clubes, nos clubes que ele trabalha, ele marca reunião com todo mundo, inclusive o departamento de segurança. Ele afirma, abre aspas, um clube deve viver em torno das ideias do treinador. O Ancelotti, na sequência, para complementar isso que o Mourinho disse, ele afirma que o treinador vai ter poder apenas se os atletas virem que o clube o protege o treinador, né? Ele fala que no momento que os atletas notam que o clube não protege o treinador, normalmente é o seu fim, ele está acabado. Como que nesse imediatismo do futebol brasileiro, claro que eles estão falando de uma realidade europeia, mas o que eu estou tentando trazer é um conceito de lá para cá, como que nesse imediatismo do futebol brasileiro a gente pode blindar mais o treinador para os atletas perceberem que de fato ele tem um respaldo grande da diretoria? Primeiro, é muito importante o que você citou de trazermos para a nossa realidade, né? Quando se fala um treinador europeu em poder participar ativamente da vida do clube em todas as decisões institucionais, ele está dizendo talvez de um critério onde ele tem uma permanência e uma longevidade, como o Ferguson, por exemplo, que é um ícone que todo mundo correlaciona a ele, né? A imagem dele, o sucesso do clube. Mas quando a gente traz para a realidade do Brasil, se o clube fizer exatamente o que o Mourinho cita, o clube não tem identidade. O clube vai entregar. E isso também me remete ao que parece a chave do cofre para o treinador, né? Ou do cofre, ou a caneta das decisões, enfim.
Toma e decida tudo. Eu sinceramente, sou muito mais desse segundo ponto aí. A blindagem ao treinador. Esse é o papel principal que eu vejo que a estrutura de suporte tem que trabalhar. Todos os integrantes de um departamento de futebol têm que ser um facilitador para o treinador. Na minha opinião, uma estratégia de compra e venda. O treinador ele sempre está vendendo uma ideia e tem que existir sempre compradores para que tudo isso dê certo. E nessa estratégia tem que ter uma estrutura de suporte a ele. Eu acredito muito também na questão da permanência, do trabalho a longo prazo, do clube saber que tipo de profissional ele quer, ele busca, qual a característica desse profissional que ele vai buscar no mercado, não simplesmente por questões oportunas, ou não simplesmente porque ouviram falar, ou por situações que apareçam para poder trazer um treinador sem nenhum critério. Eu acredito que a blindagem ao treinador pode dar, sim, a ele a condição de segurança, sem que ele precise se submeter às questões, ao que parece aí na fala do Mourinho, de questões de segurança, questões de logística, questões operacionais. Acho que um ou outro ponto que possa ser relevante e determinante naquilo que o treinador espera, até ok. Mas o treinador saindo daquilo que para ele é o determinante, é o que vai fazer as coisas acontecerem, que é os aspectos metodológicos, conteúdo de trabalho, preocupado em fazer a equipe render bem, que as ideias, tudo aquilo que ele propõe nos treinamentos sejam aplicados nos jogos e os resultados desportivos venham a acontecer, porque é isso que se espera do treinador, né? Interessante. E, Klaus, dentro dessa pegada que você está falando da blindagem, da importância também do critério na hora de contratar um treinador, você acredita fielmente que dentro desses critérios, contratando um treinador que tem uma filosofia muito bem definida, as ideias claras, ele é capaz de influenciar positivamente o clube, não somente no profissional, mas também em todas as categorias, na estrutura do clube, a fim de deixar um legado, mesmo depois que ele sair pelos próximos anos? Não tenho dúvida. Infelizmente, muitos treinadores já deixaram esse legado porque foram contratados, talvez sem critérios, né, por uma ocasião, e pela sorte, esse profissional se inseriu no contexto e pela sua capacidade ele deixou um legado na instituição. Eu acredito muito no critério de contratação de um treinador, sim. Eu desenvolvi isso no meu primeiro ano já como profissional, porque era o que eu sempre acreditava, numa cartilha de contratações do treinador, de coisas que eu acredito que devam ser conversadas no momento em que se contrata um treinador, um profissional, não simplesmente falar para ele quanto que ele vai ganhar, o tempo de contrato, quantas camisas ele tem por mês, e vamos lá para dentro da instituição e vamos ver o que acontece, e de repente uma série de situações dentro do cenário acontecem e de repente soam como surpresas. Eu acho que tem muita coisa que tem que ser falado, conduzido, tratado com o treinador no ato da contratação, para depois que tudo já esteja sendo conduzido no dia a dia, nada se apresente como uma surpresa, baseado em ideias e conceitos institucionais. As questões de treinadores deixaram um legado em relações às questões da base, sim, sem dúvida, um grande diferencial. Eu já trabalhei em clubes que tinham equipes nas divisões de base excepcionais, com a capacidade incrível, e não era aproveitado no profissional. Então você formava bem, tinha qualidade na formação, tinha conquistas, mas o profissional não absorvia e não aproveitava. E não existia uma diretriz institucional para esse aproveitamento. Então muitos se perdem pelo caminho. Ao mesmo tempo, também já trabalhei em clubes onde você tem no profissional um treinador e uma comissão técnica com o desejo e a ambição de aproveitamento e de absorção desses atletas da base, mas aí não tem uma formação qualificada, não tem critérios na formação, e aí na hora de se aproveitar também não tem a condição. É por isso que esse equilíbrio de poder utilizar, sim, atletas jovens, atletas da base, com atletas experientes, maduros, na busca dos resultados esportivos, eu acredito que esse é o grande segredo. E para mim ele está, sem sombra de dúvidas, na figura do treinador. Por mais que se tenha um direcionamento institucional e o treinador não tem esse perfil, aí vai ter uma dificuldade muito grande. Então eu vejo que hoje no Grêmio, por exemplo, é um modelo consolidado,
de uma formação qualificada, de aproveitamento de jovens, com busca de atletas de nível no mercado, com um treinador que aproveita, gosta e sabe conduzir esse momento da transição, que é fundamental também, saber essa condição, né? O momento certo, como lançar o atleta, saber proteger, porque é natural erros acontecerem, né? Até porque o atleta está transitando da base profissional, tem um aspecto emocional, tem o aspecto dele poder chegar e ver aquilo tudo como uma dificuldade muito grande e ele ter erros. E o treinador é fundamental nesse momento para poder blindar isso tudo e aí ter êxito nesse processo. Então, eu acredito sim que um treinador capacitado, qualificado, com todas essas capacidades sendo inseridas no dia a dia do clube, ele deixa o seu legado. Cara, Klaus, o Arsene Wenger, né, treinador lendário do Arsenal, ele afirma que ele conversa muito com os jogadores porque ele acha que os jogadores têm uma oportunidade única de influenciar a sociedade, né? Eles têm um papel social enorme. Você acha que no Brasil os jogadores têm consciência do papel social deles? Você acha que os clubes aproveitam bem isso? Eu digo isso porque eu costumo brincar assim, se amanhã a gente for numa escola falar que os meninos, sei lá, tem que escovar dente, e um Pedro Jeromel da vida foi falar a mesma coisa, eles vão acreditar muito mais no atleta, né? Assim, tem um poder de influência incrível. Você acha que os atletas têm consciência disso? E como que os clubes podem trabalhar melhor isso desde a base, para eles terem essa consciência e para os atletas da base não ficarem espelhando só no cabelo do Neymar, só no brinco do Neymar e por aí vai? Como que você vê essa questão social para a gente melhor aproveitar ela, né? Olha, esse é um tema interessante, Caio, até porque eu coloco o aspecto social como um dos pilares da formação do atleta, dentro dos 4 que são conceitos únicos no planeta, né? Que é os aspectos técnicos, táticos, o físico e o emocional, o psicossomático em geral, né? Sempre as pessoas qualificam esses 4 elementos, é o que sempre encontramos em artigos, em estudos, enfim. Mas eu coloco no Brasil, principalmente, que esse elemento social, ele é um pilar na formação do atleta. Até porque é muito único, né? A cultura do jogo, a cultura do futebol aqui no Brasil, a forma com que o atleta, literalmente, ele sai da miséria para a riqueza em menos de 24 horas, né? Com uma assinatura de um contrato, tudo muda na vida dele. Há todo um entorno social, né, familiar, também esperando nessa expectativa de conquistas. Eu vejo que, às vezes, a motivação do atleta é que consiste num grande erro, por isso que nós não vimos tantos brasileiros no topo da pirâmide, né, de manutenção de grandes atletas do mundo por um tempo muito grande, porque, às vezes, a motivação do atleta ela se dá desde o início em querer ter dinheiro, em querer ser famoso, em querer ser o melhor do mundo, e a motivação dele é essa, e quando ele alcança, nada mais tem sentido, porque ele tinha a motivação toda concentrada nisso. E quando o foco da motivação é em querer ser melhor que ele mesmo, em contribuir, entender o papel e o que ele representa na sociedade, eu acredito que isso contribuiria e muito. Mas é claro que isso não pode ser uma abrangência generalizada, né, de todos os nossos atletas. Isso acaba sendo um procedimento padrão e mais comum no nosso país, até pelas questões que envolvem a história, a cultura do jogo aqui. Mas eu acredito que os clubes, e aí eu posso dizer até com uma certa propriedade também, é polêmico dizer isso, mas a gente sabe que tem poucos clubes, né, que realizam muito bem o trabalho social, de assistência social, assistir o atleta de uma forma muito, muito capaz, mas ainda acho muito pouco nesse aspecto. Eu acredito que os clubes poderiam sim investir muito mais em assistir melhor o atleta no seu âmbito social, né, no berço da família, porque é realmente muito cruel ele sair muito cedo de casa, ele se inserir num centro de treinamento, numa concentração, e processo seletivo o tempo todo, né? Está sempre sendo cobrado, avaliado, e eu acho que o clube poderia alcançar ainda mais esses níveis, até porque, como eu falei, se a gente pegar um cenário otimista dos poucos clubes que realizam isso, vamos falar aí talvez de 15, 20,
um cenário muito otimista, né? Talvez menos que isso, mas nós temos aproximadamente quase 800 clubes no nosso país ativos, né? Então a gente tem que entender a base da pirâmide que fazem a formação do futebol, não são só os grandes clubes, né? A gente tem que pensar nisso, a gente tem uma formação muito específica e, ao meu ver, inclusive, muito qualificada, né? A formação do produto jogador. O jogador brasileiro, para mim, ele é o produto de ponta nessa produção no planeta, é o país que produz com a sua especificidade, que a Europa, os grandes estudiosos, os grandes cientistas do futebol não conseguem compreender a forma com que nós produzimos os atletas tão extra série como nós produzimos ao longo da história, né? Isso tem um fator muito específico e peculiar brasileiro. Então, e a gente vê a cada janela de transferência, a gente vê atletas do futebol atuando nas principais e nas quase todas as ligas do mundo, e eu tenho convicção que a nossa formação do produto jogador é extremamente diferenciada e qualificada, e aí a gente precisa, sim, tentar potencializar ainda mais isso, olhando muito essa questão do assistir melhor o âmbito social do atleta. Bacana. Klaus, o Mircea Cesco, treinador romeno, que era treinador do Shakhtar, ele trabalhou com diversos atletas brasileiros lá, e eu estava lendo uma declaração dele, dizendo que os brasileiros são muito alegres mesmo, que eles formam a panelinha deles lá, numa mesa que cabe 4, eles fazem de tudo para caber 10. E acaba que essa alegria deles às vezes se torna superficial e vira relax, segundo as palavras dele. E ele complementa dizendo que os jogadores brasileiros se assustaram muito quando ele proibiu os fones antes do jogo, algumas coisas, porque na visão dele, os atletas brasileiros pensam que eles são capazes de concentrar para o jogo só 2 minutos antes e que vão resolver tudo na individualidade. Como que você vê esse trabalho de concentração dos atletas brasileiros? Se é um problema, talvez, da cultura brasileira, de uma dificuldade de concentrar nas atividades? Como que, principalmente, o Grêmio tem trabalhado esse aspecto? Porque eu vejo que os atletas do Grêmio entram nos jogos da base, cara, parece ter um nível de tomada de decisão, uma coisa assim, muito fora de série. Então, parece que é um trabalho muito bem feito aí nesse aspecto de concentração de jogo. O aspecto da concentração é fundamental para a atividade, né? Se para nós, profissionais que não podemos resolver o problema no jogo, a não ser no entorno, né? A gente tem que estar dando toda a condição para o atleta resolver ali no momento que o juiz apita, aí é com os atletas. O treinador fica na expectativa de tudo aquilo que ele propôs para o jogo seja apresentado no jogo. Nós, enquanto estrutura, também tudo aquilo que nós poderíamos fazer para proporcionar para o atleta desenvolver o melhor dele dentro do campo, a gente também fica nessa concentração, nesse foco, ainda mais o atleta que acaba sendo o protagonista disso tudo. Então, aqui no Grêmio, essa questão de foco, de competição, de concentração, em todos os níveis assim, de competição, ela realmente é muito elevada, é muito forte. Acho que tem muito não só da cultura do gaúcho, né, mas como o histórico do clube também, na questão das conquistas, né? Então é um clube muito vitorioso, acostumado a isso. Então acho que isso acaba sendo enraizado e transmitido de uma forma muito natural e intrínseca para todos que estão inseridos nesse meio. Mas em contrapartida, olhando de uma forma mais ampla aquilo que é o Brasil, eu acredito que o brasileiro às vezes tem essa dificuldade, porque realmente é a nossa cultura, né? De estar na mesa todo mundo junto, do churrasco, de se abraçar, de fazer festa. É o país do carnaval, né? Todo mundo fala que ninguém faz festa igual o brasileiro. Então, eu acredito que saber separar isso é um papel que tem que ser uma construção desde a sua iniciação até chegar ao profissional. Como nós não temos, né, essa condição na maioria das vezes, a gente vê atletas que chegam já direto no profissional, não tiveram um trabalho de base em grandes clubes, ou não tem essa progressão pedagógica de conteúdos, de ensinamentos, para que ele chegue ao profissional já com todos os elementos que são importantes, né? A gente acaba tendo que estar sempre com medidas corretivas muito mais do que preventivas. Então, isso acaba ocasionando.
Dos 448 clubes do Brasil, né, que foram, segundo o site Indústria de Base, eles selecionaram os melhores, 406 não possuem o certificado de clube informador. Para conseguir o certificado, há uma série de requisitos, entre os quais a comprovação de que o atleta está estudando, tem que enviar, salvo engano, boletim, alguns documentos de matrícula, você pode confirmar para mim. Se a gente jogar para baixo desses 406 que não têm certificado, claro que eles podem não ter conseguido certificado por outros motivos, né? Mas se a gente jogar considerando 90 atletas por clube, claro que clubes grandes como o Grêmio, entre outros, vão ter mais, são quase 37 mil atletas que não estão tendo a comprovação da escola formalizada junto à CBF. Isso que são 37 mil atletas que vão disputar 2.700 postos de trabalho. São 1.500 considerando Série A, B e C, e mais 1.200 internacionais, segundo o relatório da CIES, que são o número de jogadores que a gente tem no exterior. Como que você recebe esses números? Eu sei que você, quando foi diretor de base aqui, você era muito rigoroso com o estudo, né? E aí, como que você recebe esses números e como que você acha que a gente ainda não acertou na forma de comunicar com o atleta de base da importância dele estudar? Bom, primeiro é importante conceituar essa questão dos clubes, né? Eu tenho um privilégio também, me sinto privilegiado, né, de poder ter participado desde o início da construção de muitas medidas no futebol de base do Brasil. A primeira reunião entre os dirigentes de base que um dia resolveram se unir para buscar fomentar o futebol de base, resoluções que eram extremamente importantes para a evolução do nosso futebol de base no Brasil. Eu pude participar e, ao mesmo tempo, construindo, né, toda a questão do código de ética, acabando com os aliciamentos de atletas, colocando competições de bases organizadas pela CBF, participando da reformulação geral da Lei do Futebol Brasileiro em Brasília, enfim, entre as mais diversas ações que tivemos em relação a isso aí. Dentre elas, a questão do certificado de clube formador, a exigência disso, né? Eu acho que é um critério, como eu falei desde o início. A partir do momento que você elabora e define critérios, aquele que não alcança, na minha opinião, não poderia nem ser considerado clubes profissionais. Eu acho que a própria CBF deveria ter uma subdivisão diferente daquilo que é um clube profissional, aquilo que é semi-profissional, aquilo que é amador. Quando a gente conceitua que são quase 800 clubes no Brasil, a gente está dizendo que todos são profissionais. É assim que hoje está registrado. Mas vamos ver a estrutura de formação, de alojamento, de vestiário, de campo, arquibancada, iluminação, enfim, uma série de fatores de infraestrutura que contribuem diretamente para ele ser um clube com obtenção de resultados, ou um clube de alto nível ou não. A gente vê uma diversidade muito grande, né? E quando a gente fala de um número tão relevante e representativo como esse, que na formação não exigem aquilo que é fundamental, né? Porque nós, enquanto formadores de atletas, nós temos uma responsabilidade que transcende, que é a formação de cidadãos. Eu comecei dizendo, né? Se eu não tivesse ido estudar e buscar um lugar no mercado, eu seria mais um jogador frustrado, e aí? Mais um na sociedade, como tem vários outros, né? Então, a grande maioria não consegue transcender básico profissional e se tornar um atleta de futebol. Ele vai ser um cidadão na sociedade. Então, é por isso que eu digo que os clubes podem e deveriam ter, de forma mais profunda, uma condição de formar melhor os seus cidadãos, e assistir melhor às questões sociais do atleta, e ao mesmo tempo essas exigências foram fundamentais até para que se definam isso, né? Quem tem o certificado, esse é considerado um clube formador, ele terá benefícios com relação a isso, e aquele que não é considerado terá prejuízo, sem sombra de dúvida. Bacana. Klaus, como que você vê a especialização um pouco precoce dos atletas na categoria de base, né? O Ajax faz muitos trabalhos pela escola holandesa entre 8 a 12 anos de outros esportes, principalmente o judô, eu estava vendo uma reportagem ali. No Brasil, a gente está conseguindo trazer um pouco dessa ideia também, né? Para ter a questão do repertório motor, da formação do atleta, ou a gente ainda está um pouco atrás nesse aspecto da formação lá atrás, a partir dos 8 anos? E também, só para complementar a pergunta, a questão daquela frase que eu gosto muito, né? O futebol tem que ser para o atleta na medida dos seus sapatos, né? Então também não adianta colocar
o campo grande, o gol grande, a bola na mesma dimensão. Então faz uma análise dessa iniciação entre 8 a 12 anos da base do futebol brasileiro para a gente. Não, primeiro é possível, é preciso conceituar a questão do aspecto formativo na iniciação do Brasil, né? Quando que se dá? A gente está falando da Holanda, que tem as condições dos atletas estarem inseridos dentro do clube, talvez com 6, não seja nem com 8, com 6, com 7 anos, igual se tem nos principais clubes da Europa. E isso há uma possibilidade concreta e real da inserção desses atletas dentro já da estrutura dos clubes. No Brasil, não. No Brasil há um problema grande com relação a essa questão do estatuto da criança e do adolescente, né, da questão dos atletas menores de 14 anos. Eu sempre participei dessas questões que são extremamente conflitantes na questão do aspecto formativo e na questão do aspecto da legislação, né, que a gente sempre fica nesse embate e, ao meu ver, ainda não encontramos o equilíbrio. É mais ou menos uma analogia numa questão de conteúdos, tá? O que eu quero fazer agora aqui é uma analogia em relação à questão de conteúdos. O que se exige no Brasil é que o atleta se insira dentro da estrutura de formação de um clube no Brasil com seus 14 anos. É como você pedisse para que um atleta, um aluno, entrasse numa escola já direto no primeiro ano científico, ou na 7ª, 8ª série. Sem ter tido todos os conteúdos necessários dos anos anteriores. Então, certamente tem uma série de elementos aí que há de ser trabalhado no atleta que ele chega totalmente defasado. Isso numa questão normal de uma progressão de conteúdos. Agora eu quero fazer também uma outra analogia que é o contrário disso em relação à Holanda. A Holanda precisa, talvez, primeiro ela tem a facilidade de ter a inserção desses atletas jovens nos clubes. E talvez, segundo, elas precisam do trabalho coordenativo de 8 a 11 anos, porque a maioria dos cidadãos holandeses talvez estão dentro da sua casa, aula durante quase os 2 períodos do dia, vai fazer uma aula de canto, uma aula de artes marciais, ou sei lá, de música, enfim. E pouco tempo para desenvolver as suas capacidades coordenativas, as suas habilidades motoras, para poder fazer essa transferência de aprendizagem para o jogo e ser um atleta coordenado dentro do futebol. Aí a gente traz para a nossa realidade, aí a gente dá banho nos caras, né? Os nossos atletas de 11, 12 anos, em uma questão natural daquilo que está inserido no contexto social, né, do nosso país, corre, pula, solta pipa e joga bola descalço, enfim, claro que hoje a gente tem visto uma redução menor disso, e isso é um fator preocupante, mas naturalmente o aspecto coordenativo do desenvolvimento humano aqui no brasileiro é muito maior do que o europeu, sem sombra de dúvida. Então, tem esses 2 elementos que a gente tem que considerar e buscar a equação disso. A gente não pode perder os elementos da rua, os elementos da criatividade, os elementos que sempre foi um grande diferencial nosso, e ao mesmo tempo temos que tentar trazer esse atleta o mais cedo possível para a gente poder estar inserindo os conteúdos que são necessários ao longo da sua formação. Bacana. Klaus, para a gente finalizando, você é um crítico bastante assíduo do calendário do futebol brasileiro, até colocou recentemente no seu Instagram uma postagem para a gente aproveitar esse momento de crise para readequar. Queria que você falasse brevemente um pouco das suas propostas e também ontem o Lucas colocou um ponto aqui que eu achei muito interessante na visão dele, esse mercado inflacionado do futebol com esse baque agora ele tende a dar um freio, né? Vai mudar um pouco a relação financeira, os contratos. Queria que você fizesse uma análise do impacto do coronavírus tanto no calendário, tanto talvez na questão contratual entre entidade prática desportiva e atleta. Bom, vamos lá. Primeiro a questão polêmica de calendário, né? É importante dizer que é uma opinião exclusivamente da pessoa física do Klaus, nada tem a ver com as questões institucionais do clube ou qualquer outra coisa. É aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso e que eu gostaria de ver, nem que seja numa amostragem durante um período para ver como seria, até pelos aspectos que interferem diretamente na função do executivo, na função do jogo brasileiro, na função da obtenção de resultados, esse calendário quebrado como é o nosso e antagônico ao calendário europeu. A unificação do calendário para a Europa, para mim, ela tem alguns conceitos. Primeiro, eu acredito que a pré-temporada é o princípio básico para que se tenha uma temporada de qualidade.
A pré-temporada ela é aspectos de conteúdos de treinamento, metodológicos, físicos, técnicos, táticos e de uma definição de equipe preparada em condições para suportar toda uma temporada. Aqui no Brasil, infelizmente, como é o nosso calendário, eu particularmente aqui no Grêmio, eu tive 10 dias da apresentação dos atletas até o primeiro jogo aqui, que é um absurdo, né? A gente poder pensar dessa forma. Esse é um princípio. O outro princípio, para mim, se dá em relação às janelas de transferência. A janela de transferência no meio do ano, geralmente, e é histórico buscar isso, os principais atletas, no meio de temporada, eles acabam saindo. E como eu citei, nós somos o meio, nós vamos ter que liberar os jogadores. Nós não somos um clube europeu que é o fim do processo, que tem os atletas felizes realizados no nosso contexto. Então, a gente perde os principais atletas no meio da temporada. Consequentemente, além de perda naturalmente inerente técnica, quando você tira os melhores jogadores, você perde muito tecnicamente. O que está inserido nisso também é perda de recursos, né, financeiros. Porque se você tem os melhores atletas e uma equipe produzindo muito bem e você mantém ele até o final, você tem possibilidade de êxito desportivo. Êxito desportivo, você tem maiores receitas, maiores vendas no momento oportuno. Então, eu acredito que vamos botar a culpa no coronavírus, vamos botar a culpa na pandemia, vamos unificar pelo menos esse ano para a gente ver o que vai acontecer. Eu acredito que essa seria até uma solução técnica para os problemas econômicos que nós vamos enfrentar e suportar diante dessa pandemia. Por quê? Porque você vai ter o calendário cheio, preenchido, com qualidade, com condições de poder cumprir com os contratos que foram já estabelecidos para que você tenha os recursos, cria um outro cenário para os estaduais, tira os times que têm 4, 5 meses de sobrevivência no ano, né, para jogar só o estadual, cria um contexto a nível nacional para eles. Enfim, eu acho que no mínimo para a discussão a gente tem uma grande oportunidade para poder criar diante de um cenário como esse. E no que diz respeito às questões econômicas, eu acredito que essa questão da pandemia ela já trouxe problemas e impacto da ordem econômica e financeira para os clubes, não que vá trazer, ela já trouxe, e a gente precisa avaliar ao final de tudo isso qual o tamanho do rombo, qual é o impacto que isso terá para o futuro. Apesar de que eu tenho uma opinião que o segmento no qual nós atuamos, assim que tudo voltar dentro dos seus padrões da normalidade, é um produto extremamente consumido, né? E eu acredito que as coisas voltarão a ter o padrão da normalidade, claro que com rombo e com impacto que já existe diante de todo esse contexto que nós estamos vivendo atualmente, né? Klaus, 58 minutos de live, muito obrigado, bate-papo de muito conteúdo, muito produtivo. Parabéns pelo trabalho, você é uma enciclopédia aí do futebol, nos ensinando muito. Muito obrigado mais uma vez. Imagina, foi uma satisfação, um prazer enorme. Eu que agradeço muito, Caio, Davidson, o pessoal da FootClass aí, todos que estiveram participando com a gente. Foi um prazer, uma satisfação muito grande. Um forte abraço aí a todos. Valeu, Klaus, um abraço, tamo junto, tchau, tchau. Valeu, um abraço, valeu.